Vamos para a palavra de Deus? Cadê o microfone? Cadê o microfone? Cadê o microfone? Cadê o que está sobrando? Cadê? O pessoal vai me ajudar hoje, igual ajudou de manhã, amém? Se prepara para trazer Bíblia para cá, que você vai ler Bíblia comigo, amém? Toma aqui, ó, você vai me ajudar a escolher aqueles que vão ler a palavra, amém? No nome de Jesus. Então se prepare, vocês estão aí sentados, vocês vão me ajudar a pregar, amém? Amém? Glória a Deus. Já desce logo, já desce, você vai me ajudar no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Naum. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Tem isso na Bíblia, gente. Tem. Abra sua Bíblia lá no livro de Naum. Vou deixar você com um tempinho, se você não estiver encontrando, amém? Sua Bíblia tem um ímpar, é porque o seu livro é um livro menor. Onde você achar e diz um glória a Deus. Coloca para mim aí a versão, acho que hoje de manhã o João bota NVI não, bota, já está já no esquema já? NAA, enfim. E aí a gente vai ler, Naum capítulo 1, verso 3, amém? Vamos começar já a treinar a galera. Julie, passa para sua esposa Julie, para ela ler para a gente, amém? Vai aparecer aí na tela, no nome de Jesus. Julie, voz de profeta, amém? Lendo para mim, com essa voz que Deus te deu, maravilhosa, abençoada, que não é só para cantar, mas é também para nos ajudar nesse momento. 1, 2, 3 e... O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e o... Parte C, ó, parte 3. Lê aquela parte ali. O Senhor tem o seu caminho até o final, vai lá. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Esse livro de Naum está dizendo várias verdades para a gente, né? O texto está dizendo: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e ao culpado não tem. Deus, quem está feliz por isso? Eu estou, porque imagine só se o Deus não fosse tardio em irar-se, eu já tinha sido fulminado dessa terra, nós não estaríamos aqui, amém? Obrigado, Jesus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor não é tardio em irar-se. Obrigado porque o Senhor é paciente. Obrigado porque o Senhor me aguarda a eu melhorar. O Senhor aguarda a eu entender todo o seu propósito sobre a minha vida. O Senhor aguarda para que eu venha tomar o posicionamento que eu preciso tomar. O Senhor aguarda que eu venha, meu Pai, tomar as decisões corretas. O Senhor aguarda, meu Pai, que eu venha fazer tudo segundo o teu propósito. O Senhor aguarda porque o Senhor tardio irá-se. Segunda verdade que o texto fala que mais grande em força e ao culpado ele não tem por inocente. Isso é uma outra verdade, que Deus, Ele não tem o culpado por inocente. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade de, meu Deus, esse retorno está maravilhoso, glória a Deus, vamos louvar a Deus pela vida do retorno, amém? Amém, pastor, orar pelo retorno, gente, quando fica bom a gente glorifica a Deus, amém? Amanhã não vou estar rouco, amanhã se quiser me chamar para pregar na tua casa, eu vou no nome de Jesus, amém? Amanhã, falar nisso, esteja em oração, eu vou estar saindo com a pastora às 5 horas da manhã, e no Rio das Ostras, cumprir um propósito na vida de uma irmã, uma discípula que não caminha com a gente, mas está sempre aqui com a gente, amém? Mas sempre quando tem um propósito, ela sai lá de Rio das Ostras para estar orando por a gente aqui, e amanhã vai ser um grande dia para ela, e a pastora vamos estar lá no nome de Jesus. Mas o Senhor não tem o culpado por inocente. A verdade é que a igreja, infelizmente, tem sido tomada por um romantismo ou por um entendimento equivocado acerca da graça, que muitas das vezes nós temos feito isso, esquecido a culpa e inocentado a todos. Só tem um propósito nesse tempo, nessa verdade, é que ninguém que é culpado vai se tornar inocente, porque Jesus pagou o preço por nós, e quando Ele pagou o preço por nós, não é para nos inocentar, é para justamente nós não sofremos o castigo pelo nosso pecado, para que nós não venhamos receber a ira eterna de Deus. Mas todos aqueles que têm cometido, que têm errado, que têm andado em culpa, não é inocente. Será que você posso ouvir um glória a Deus por isso? Porque a gente está num negócio entendendo que, olha, Deus entende, eu posso fazer todas as coisas, o Senhor tem que me amar, Deus tem que fazer. Ei, escuta isso, Deus não toma o culpado por inocente, culpado é culpado, e justiça de Deus está aí por isso, amém? Aí vem uma outra coisa que a gente acabou de ler, que eu pedi para a Júlia ler de novo, eu li de novo e vou ler de novo, diz assim: o Senhor tem o caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Pastor, o que tem a ver com isso? Primeiro ele está falando ali de o Senhor não é tardio de irar-se,
o Senhor está falando que é grande em força, e agora só vem falar que o Senhor faz o caminho no meio da tormenta, na tempestade e nas nuvens, são os pós dos seus pés. O que o Senhor está querendo dizer acerca disso? Vamos lá para dentro desse contexto. Nós estamos lendo o livro de Naum. O Antigo Testamento é dividido pelo menos em 4 partes, amém? A gente tem, aliás, 5 partes: o Pentateuco, a gente tem os livros históricos, nós temos os livros poéticos, nós temos os profetas maiores, nós temos os profetas menores. Fazendo a distinção do profeta maior e menor, Zacarias, Isaías, não é porque eles são maiores, porque Deus usou eles mais, não. Os profetas menores, que se enquadra um a um, é porque a revelação que nós temos dentro do texto, ela não é tão grande. Não sei porquê, amém, que eles decidiram botar o nome de profeta maior ou menor, mas a certeza de que o profeta se torna maior ou menor pela quantidade de revelação ou daquilo que foi escrito sobre ele, sobre a sua história, sobre aquilo que ele exerceu durante o tempo na terra. E aí, dentro dessa subdivisão dos profetas menores, nós podemos dividir em 3 partes: os profetas menores que vieram antes do exílio babilônico, os profetas que vieram e profetizaram durante o exílio babilônico, e aqueles que profetizaram depois do exílio babilônico. Vocês estão me entendendo? Amém? E esse cara aqui, chamado Naum, foi o cara que profetizou durante o cativeiro babilônico. E aí, se você for olhar e comparar, para quem que ele está pregando, para onde ele está falando, o que ele está determinando? Ele está falando para um lugar chamado Nínive. Alguém já ouviu falar desse lugar chamado Nínive? Amém? Qual é a história que lembra a você esse lugar chamado Nínive? Quem lembra disso? Jonas, amém? Ele está também profetizando sobre um povo, uma cidade chamado os ninivitas. E não tem uma precisão, mas mais ou menos um intervalo de 100 anos. Lá no livro de Jonas, amém? Jonas, ele tem uma missão: levar a palavra de Deus para um povo que não era israelita, e Jonas cumpre esse propósito, amém? E Deus, ele exerce misericórdia. Deus, ele leva o seu amor para aquela terra, para aquele povo, para aquela cidade. E agora, 100 anos depois, Deus tem uma segunda mensagem para ele: meu amor, que saudade de você. Vamos aplaudir a Jesus por esse casal maravilhoso, amém? Eita, glória a Deus. Ai, senta aqui, bota eles aqui do ladinho aqui, no nome de Jesus, amém? Que maravilha, louvado seja Deus. Mas vamos continuar esse texto. 100 anos depois, primeiro ele profetiza. A gente sabe a história de Jonas. Jonas não queria fazer com que o propósito de Deus se cumprisse naquele lugar. Todos nós conhecemos que ele comprou uma passagem para fugir do propósito, amém? Comprou uma passagem para sair da rota de Deus, mas Deus apertou ele, e de todo o propósito ele foi lá e liberou as bênçãos sobre aquele lugar. Nós lembramos que aquele povo se arrependeu, aquele povo, ele recebeu arrependimento. É fato que no livro de Jonas você vai ver que o rei de Nínive, ele se arrependeu, ele apregoou um jejum, e aquele povo se arrependeu. Porém, todavia, contudo, esse texto, 100 anos depois, vai nos dizer o que aconteceu. O que aconteceu, pastor? O povo de Nínive, mesmo depois de ter recebido misericórdia, estava andando em erro. Às vezes acontece com a gente, amém? E nem precisa demorar 100 anos, amém? Às vezes acontece conosco. Mas o texto está dizendo que Deus está virado com eles, mesmo depois deles terem sido alcançados pela graça do Senhor. O profeta ter ido lá e contra a vontade teve que profetizar e dizer o seguinte: ei, eu quero abençoar aquele povo recebe a bênção, aquele povo se arrepende, mas aquele povo erra de novo. E verdade é, por que Deus estava tão irado com os ninivitas? Preste atenção que eu quero falar com vocês sobre isso também. O povo de Nínive era um dos povos mais cruéis que existiam. Se você for acompanhar dentro da história dos reinos e dos povos, existem alguns museus que falam sobre a história desses povos. Museu dos Estados Unidos, Museu da Inglaterra, Museu do Louvre lá em Paris, conta as histórias desses povos. E o povo de Nínive era tão cruel, que eles não tinham prazer em matar aqueles que eles capturavam, seus inimigos. É contado que eles arrancavam a pele daqueles que eles tinham como prisioneiros e faziam com que eles ficassem sofrendo durante tempos.
É provado que os ninivitas, quando eles atacavam a um povo, quando eles conseguiam obter êxito, eles pegavam um cadáver daquele que eles trouxeram, colocavam na porta da sua casa e deixavam ele entrar em putrefação, ou seja, o corpo dele perder toda a pele, e os ossos dele ficavam presos na parede, na porta da própria casa, como um troféu de que eles foram vitoriosos. Era assim que eles se portavam, era assim que eles andavam, era assim que eles exerciam o seu domínio, e Deus, ele estava ficando o quê? Irado com isso. Então, a partir dessa perspectiva, é que Deus está falando para eles: olha, eu dei misericórdia para vocês, eu mandei o meu profeta Jonas ir lá falar com vocês, porém, a dose está chegando, porém, eu preciso novamente levar alguém para falar com vocês sobre algo que está acontecendo. E a verdade é que o Senhor está virado, mas o Senhor tinha uma mensagem sobre aquele povo. Deus tem uma revelação para hoje acerca de que Ele faz o caminho dele em meio à tempestade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: Deus faz o seu caminho em meio à tempestade. Não importa a tempestade que você está enfrentando, Deus está no meio dessa tempestade, fazendo um caminho para que Ele possa passar e Ele possa te livrar. Posso ouvir um glória a Deus? Aí você vai perguntar: pastor, que tempestade? Fala para mim, pelo menos 3. Fala para mim, pelo menos 3, pastor. Eu vou te provar que existe pelo menos 3 tempestades que todos nós enfrentamos, que todos nós vamos enfrentar, que todos nós estamos enfrentando, que nós já enfrentamos. Amém? E eu quero falar com vocês aqui sobre essas 3 tempestades. Quero trazer para você essa revelação, amém? E quero fazer com que você venha entender. Primeira tempestade, pergunto: qual é a primeira, pastor? Não, está fraco, vocês estão com fome? Eu nem almocei hoje, amém? Se você quiser me convidar depois para comer alguma coisa, a gente vai, no nome de Jesus. Nem eu nem a pastora almoçamos, mas estamos felizes, para a glória de Deus, porque graças a Deus recebemos o livramento, amém? Primeira tempestade, tempestade do dia a dia. A tempestade que a gente enfrentou hoje é a tempestade do dia a dia, pastor. É a tempestade comum, que todo mundo, basta que tenha nascido, vai enfrentar. Eu quero deixar bem claro acerca disso, porque aqui mora o grande problema de muito crente, de muito homem e mulher de Deus, que infelizmente foram tomados por uma mentira que nem Jesus nos prometeu, em que nós não iríamos passar por tribulações, em que nós não iríamos passar por dificuldade, adversidade, problema, dia a dia que acontece. Pneu furou, ok? Filho ficou doente. Eu estava falando de manhã: meu Deus do céu, pastor, você precisa ir em casa lá orar. Falei: por quê? Porque meu filho de 1 ano está com febre. Falei: meu Deus do céu, pastor, se eu falar para você quantas vezes gente, criança fica doente. Posso ouvir um glória a Deus? Não, glória a Deus por isso não. Mas é normal, acontece em toda casa, acontece com toda a família. Gente, eu tive 3, na primeira, era assim que a gente ficava, desesperado. A gente ficava meu Deus do céu, como é que vai ser? Meu Deus, olha, é demônio, é brecha, alguma coisa está acontecendo. Pelo amor de Deus, para de espiritualizar tudo, para de botar na conta do diabo aquilo que é normal. Tempestade que você enfrenta todo dia, meu irmão. Pastor, só preciso orar, por quê? Porque eu fui mandado embora. Deixa eu dizer uma coisa: muita gente vai ser mandada embora, mas muita gente vai ser contratado. Se você foi mandado embora, é porque Deus está abrindo uma outra porta para você ser contratado. Eu posso ouvir um glória a Deus? Acontece isso, você acordou hoje, saiu você na lista dos que vão ser desempregados. E aí, o que é isso, pastor? Está orando pouco, está jejuando pouco? Não, acontece com todo mundo, gente. Acontece com todo mundo. Pastor, acordei hoje de manhã, não sei o que aconteceu, cortaram minha luz. É porque você não pagou, mas acontece também essas coisas, amém? Acontece. Sai de manhã, pastor, em São Gonçalo, infelizmente, ainda essa realidade, fui assaltado. Pastor, você não está vigiando, não sei o que houve, é brecha que eu dei. Que brecha você deu? Não, meu irmão, você saiu no momento errado, na hora errada, e aconteceu do ladrão te levar. Sua vida não está aí?
Você não está vivo para a glória de Deus? Levar a sua vida? Então para de atribuir ao diabo aquilo que não é dele. Não é, é tribulação normal, é desafio do dia a dia, tempestade que todos nós enfrentamos. Basta que nós venhamos estar vivos. Será que você pode, por favor, desencucar? Pastor, preciso trocar de igreja. Pastor, preciso entrar num propósito. Você precisa aprender a acreditar que a Bíblia fala acerca disso. Eu preguei sobre isso semana passada. Mateus capítulo 5 vai dizer o quê? Que o sol brilha para quem? Para o bem e para o mal. A Bíblia, bota lá para mim, por favor. Eu vou botar mais alguém para ler, porque eu gostei disso no nome de Jesus. Vamos lá, vou deixar com você, hein? Olha lá, só que bigodão. Você começa a ficar chateado, olha lá, ó. Olha o tamanho lá, olha o bigodão. Amém? Vem cá, vem, escolhe alguém para entregar aí, para ler para mim. Mateus capítulo 5, por favor. Verso 45. Isso. Eita glória. Xanabadai. Eu sei que você estava orando, pedindo por isso. Olha lá. Lê para mim, profeta, com aquela voz assim, ó. Amaná. Não, precisa não. Amém? Senão todo mundo sai correndo. Gente, tem hora que os caras estão dentro do culto, começam a falar assim, eu fico assim. Você ouve os caras falando isso? Que isso? Lê a Bíblia normal, gente, pelo amor de Deus, sem emoção. Amém? Vamos lá. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Uau! O sol nasceu para quem? Para quem é bom e para quem é ruim. Pastor, será que Deus pode dar uma possibilidade para mim, uma oportunidade? Deus vai dar para todo mundo, meu irmão. Deus vai dar a possibilidade para todo mundo, meu irmão. Para de pedir para Deus arrumar uma brecha. Você precisa entender o seguinte: Deus vai abrir oportunidade para todo mundo, amém? E a chuva, pastor? E a dificuldade, a adversidade, a Bíblia está dizendo que a chuva desce sobre os justos e injustos, gente. Para de tornar, de espiritualizar tudo na sua vida, na sua causa. Para de demonizar tudo que está acontecendo. Pastor, fiquei doente, não tomou jeito, não parou de comer uma porção de porcaria, tu vai ficar doente, meu irmão. Pastor, não sei o que aconteceu com meu filho, pastor, não sei, ficou rebelde. Você ensinou ele no caminho que ele deve andar? Você exortou ele da forma que deveria exortar? Se não fez, meu irmão, não tem como você atribuir a Deus. E mesmo assim, quando você faz, pode ser que aconteça. A gente está, infelizmente, espiritualizando tudo. Coisas normais que irão acontecer, como quebrar, perder, fechar ciclos. Escuta isso. Quando a gente fecha ciclo, tem tempestade. Quando a gente também começa novos ciclos, Deus também tem tempestade. A gente sabe disso. A Bíblia diz que Elias foi tomado por onde? Por um grande redemoinho. Olha a tempestade acontecendo. Estava fechando o ciclo do profeta e estava abrindo o ciclo do outro. Mas a Bíblia não está nos afirmando em que em meio às tempestades Ele faz o seu caminho. No meio da tempestade que você pode ser a tempestade que você está enfrentando hoje, que é comum, que é normal para todo mundo, mas você está enfrentando, mas Ele está no meio dessa tempestade. Ele faz o seu caminho no meio da tempestade. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não é nada espiritual, acontece na vida, na minha vida e na sua vida, amém? Porém, as tempestades forjam os homens, as mulheres, dão resiliência, aquilo que nós precisamos. Servo de Deus, mulher, homem de Deus, precisa aprender a ser forjado numa coisa chamada resiliência. O que é resiliência, pastor? É como se fosse elástico. Você estica e solta ele volta ao seu estado normal. O problema é que as tempestades que têm acontecido têm te esticado e você não tem voltado ao normal. Você não tem aprendido a ser resiliente, não tem aprendido a fazer com que os frutos do Espírito que o Senhor plantou dentro de você, ele venham prevalecer, e não faça com que você venha a ser modificado pelas circunstâncias. Posso ouvir um amém? A tempestade, ela nos traz uma coisa chamada bases. Abre para mim Mateus capítulo 7. Quem vai ler para mim aí agora? Vamos lá atrás agora, vai lá atrás. Lá atrás já. Já não faz com visitante não, tá bom? Senão ele não volta nunca mais, amém? Aí no próximo culto ele não vem, que ele já não é mais visitante. Lê para mim, meu profetinha. Tá conseguindo chegar daí? Tá, mas não é assim não. Não,
Está vendo? Está ligado. Mateus capítulo 7, abre para mim, do verso 25 ao 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assoparam ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo, ei o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Uau! A gente falou sobre isso semana passada, amém? Nós falamos sobre isso semana passada. A chuva caiu sobre os dois lugares, amém? Sobre a casa daquele que tinha prudência e sobre a casa daquele que não tinha prudência. A diferença foi o quê? A base. A diferença foi justamente aquilo que eles se comprometeram. Enquanto nós não tivermos a nossa base, ela alicerçada no Senhor, o que vai acontecer? A queda vai vir. A gente vai passar por tormenta, por dificuldade, adversidade, e a gente infelizmente vai enfrentar esses problemas. Agora, a Bíblia, ela vai nos mostrar aonde nós vamos encontrar refúgio. Abre para mim, Salmos capítulo 55, verso 8. Vai para mim no nome de Jesus. Chegou aí, ó. Bota outra tradução. Eu quero o de abrigo, uma que tem abrigo. Vê se tem alguma que tem abrigo aí. Ou refúgio. Vê se tem alguma com essa palavra aí. Calma aí que você vai ler para mim, minha filha. Abrigo, refúgio, alguma coisa assim. Eles vão procurar lá e vão achar. Abrigo, refúgio, vê se tem alguma coisa assim. Tá lá, refúgio, amém? King James atualizada. Lê para mim, meu amor. Procuraria às pressas um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. Uau! O que acontece? No meio da tempestade, quem é que anda no meio da tempestade? Quem é que a gente leu? Quem? Fala Deus. Deus, Ele faz um caminho aonde? Em meio à tempestade. Agora, vamos pensar uma coisa, por que é que Deus faz um caminho em meio à tempestade? Por quê? Porque Deus gosta de aventura? Porque Deus gosta de mostrar que Ele é bom o suficiente, que a tempestade não consegue destruí-lo? Não, tem um propósito. Porque dentro da tempestade, Ele está para nos oferecer o quê? Refúgio. Nessa tempestade que você está enfrentando, que é normal, que é trivial, você tem buscado refúgio no Senhor? Aonde você tem buscado refúgio? Quem realmente tem sido para você o refúgio? Sabe qual é o grande problema? Nós entramos em tempestade, todo dia tem uma tempestade para a gente, todo dia nós temos uma tempestade para enfrentar, e a verdade é, aonde nós temos nos refugiado? Se o Senhor Ele faz um caminho em meio à tormenta, em meio à tempestade, é para dizer o seguinte: ei, eu estou aqui no meio dessa dificuldade, dessa adversidade, para te oferecer o quê? Refúgio. Ele está no meio dessa adversidade para oferecer para você amparo. Ele está no meio dessa tempestade para oferecer a você abrigo. Mas a maioria de nós, infelizmente, estamos confiando no abrigo de pessoas, de coisas, de situações, e é por isso que nós temos nos frustrado. Quando nós enfrentamos uma tempestade, ainda que venhamos a partir de hoje saber que o Senhor faz o caminho em meio à tempestade, nós infelizmente temos depositado a nossa confiança em pessoas, em coisas. Mas o texto está nos dizendo o que? Que nós precisamos o quê? Procuraria às pressas um refúgio. Qual é o refúgio? Fala o Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é o seu refúgio, Ele é o socorro bem presente em meio à angústia, à nossa tribulação, porque Ele faz um caminho em meio à tempestade para salvar o seu povo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Só que quando a gente confia em pessoas, quando nós somos atacados, quando nós enfrentamos calúnia e adversidade, o que acontece com a gente? A gente não se esconde no Senhor, a gente foge do Senhor. Um bocado de gente que tem passado, pastor, você não sabe o que acontece, as pessoas têm falado mal de mim, as pessoas têm me atacado. Eu estava falando hoje de manhã, e eu gostei muito daquilo que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Eu tenho tentado correr todo dia, me machuquei semana passada jogando futebol, em nome de Jesus. Amanhã eu não consigo voltar, que eu vou estar correndo para Rio das Ostras, mas terça-feira eu vou voltar a correr. E eu falei para o pessoal o seguinte: se eu for tacar pedra ou afugentar cada cachorro que corre atrás de mim, eu não consigo chegar no final da corrida.
Você está dando ideia para cachorro vira-lata? Você está perdendo tempo tacando pedra em cachorro vira-lata? Em cachorro que está só impedindo você de chegar no final do seu percurso? Se todas as vezes que você for seguindo o teu propósito, você parar para tacar pedra em cachorro vira-lata, você não vai conseguir chegar no final daquilo que Deus te deu. Será que você está entendendo o que Deus está falando aqui? Cachorro vira-lata é um cachorro sem dono. Cachorro vira-lata é um cachorro que ele não tem compromisso com nada. Cachorro vira-lata, ele não se alimenta daquilo que a sua casa entrega, ele se alimenta daquilo que estão entregando do lado de fora. Ele se alimenta de lixo, ele se alimenta de coisas que infelizmente fazem inclusive mal para ele. E o que eu estou vendo hoje, sabe, pastora, dentro da nossa realidade, é uma porção de gente que tem perdido tempo tacando pedra, chotando cachorro vira-lata, cachorro sem dono, cachorro ferido porque foi abandonado ou porque fugiu de casa. Hoje o que a gente vê é muitos inclusive se entristecendo. Não dê ouvido, não pare sua rotina, não pare o seu percurso, chegue até o final. Cachorro vira-lata só tem uma meta: tirar o foco de você. Cachorro vira-lata, ele nem morder morde, ele só te ameaça. Você está entendendo o que Deus está falando? Cachorro de raça, cachorro de casa, você já viu isso? Quando foge para a rua, ele só quer correr, meu irmão, ele não quer atacar ninguém. E logo você sabe que ele é um cachorro de casa, logo você sabe que é um cachorro que tem casa, que tem dono. Cachorro vira-lata, ele só tem um propósito: afugentar você, tirar você do percurso. Eu estou correndo, o cachorro vem atrás, eu vou embora. Sabe o que acontece? Daqui a pouco ele procura alguém para tentar morder. Se você não der ideia, se você olhar para o teu foco, será que alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Se alguém for entender, ei, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu preciso chegar no final. Logo, logo, aquele cachorro vai encontrar alguém para distrair, meu irmão. Logo, logo, vai ter alguém que vai parar, e que não seja você, que não seja a sua família, que não seja seus filhos. Entende isso? Você tem uma direção, Deus colocou algo para você, você não pode perder tempo com aquilo que tira o seu foco. Posso ouvir, só você falar glória a Deus, aleluias. Ele é abrigo, amém? Fala, ele é abrigo, ele é abrigo em meio à tempestade. Ele é o abrigo, Ele é o socorro bem presente. A tempestade que você está enfrentando pode ser uma tempestade trivial, uma tempestade comum que você está enfrentando. Eu vou dizer para você, Deus está no meio dessa tempestade. Ele está fazendo um caminho em meio a essa tempestade. Ele está livrando você sim da depressão. Ele está entrando sim agora com cura. Ele está entrando sim com a provisão. Ele está entrando sim porque Ele é Deus. Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Jirê, Ele é Jeová Nissi. Ele é o Deus que faz o caminho em meio à tempestade. Escute isso, ainda que seja uma tempestade comum, que acontece todo dia, veja Ele, enxergue Ele. Quando a pastora recebeu a notícia, nós estávamos aqui para sair, eu estava ali sentado, o Pedro veio: pastor, a pastora pediu para você pegar e ir com ela, porque o seu sogro sofreu um acidente. A pastora está aqui, não precisa falar, pastora, mas quando a gente saiu daqui, a primeira coisa que eu fiz a minha oração no carro, eu falei assim: Senhor, o Senhor tem um propósito nisso. E o Espírito Santo me acalmou e disse o seguinte: não é para a morte. Pergunta, pastor, eu sei que ela como filha estava orando, chorando, e eu ali a todo tempo entendendo, não é para a morte, porque o Senhor, Ele faz um caminho em meio à tempestade. Eu sabia que o Senhor iria segurar na mão do meu sogro, e eu creio que no nome de Jesus, pastora, veio um grande livramento, para ter um grande testemunho, para ter um encontro com Deus, e Deus realmente provocar uma mudança nas atitudes, nos pensamentos, nos comportamentos dele.
E aí eu pergunto, se Deus, Ele provoca essa tempestade, ou se Deus permite que essa tempestade, preste atenção, que essa tempestade aconteça, para que um propósito grande dele aconteça, Senhor, faça a tempestade todo dia, Senhor, derrama a tua chuva, o teu vendaval, porque o importante não é que o seu filho não se molhe na tempestade, o importante é que o seu filho veja o teu agir, veja o teu querer, veja a sua poderosa mão agindo em nosso favor. Por quê? Porque o meu coração sabe que o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que o meu Deus, Ele faz um caminho em minha tempestade, e eu decidi, como a Bíblia fala em Salmo 55 verso 8, que Ele é o meu abrigo. Abre para mim João capítulo 16 verso 33. Cadê? Bota mais um para ler. João capítulo 16 verso 33. Quem vai? Pode ler. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uau, gente, vamos aplaudir a Jesus por essa palavra. Vocês acham que Jesus todo dia não enfrentava uma tempestade? Vocês acham que não? E Ele disse para mim e para você que no mundo tereis aflição. Todo dia você está no mundo, amém? Todo dia você está sujeito às coisas do mundo. Amanhã você vai enfrentar a tempestade e você vai vencer essa tempestade. Você vai lembrar do nome do Senhor, Ele te dando direção, Ele te dando amparo, Ele dizendo, ei, eu estou contigo em meio a essa tempestade, e você vai enfrentar e você vai vencer ela. Aleluia, tenho-vos dito isso. Ele tem dito, Ele tem falado, Ele tem repetido, no mundo tereis aflições, nós teremos aflições. Ele não nos isentou dessas coisas, Ele nos disse, Ele nos advertiu, Ele nos garantiu que nós teremos aflições, mas Ele disse, eu venci, e vocês podem vencer. Pastor, que tempestade, que tormenta que eu estou enfrentando. Enxergue aquele que faz o caminho em meio à tempestade. Enxergue aquele que todos os dias te dá uma oportunidade de você enxergar o favor dele em meio à tempestade. Posso ouvir um glória a Deus? Primeira tempestade que todo homem e mulher enfrenta. Fala comigo, tempestade do dia a dia. Qual é a segunda, pastor? Fala para mim. Aquela que você arruma. Sim. Inclusive a de hoje foi a que eu arrumei semana passada, pastor. Tem tempestade que acontece todo dia, amém? É ficar gripado, amém? Dar topada, amém? Essas coisas acontecem, gasolina acabar, o carro dá defeito. Agora tem umas que não é isso. Tem umas foi que você arrumou. Sabe por que o meu sogro está lá com a cara quebrada? Porque ele não estava usando capacete. Tempestade do dia a dia misturada com o quê? Com a tempestade que ele arrumou. Hoje o amigo dele está falando assim, tem que tomar cuidado. Não, ele tem que fazer, tem que vender, tem que levar a moto. Eu falei assim, então ele tem que sair do mundo. Eu falei para ele, tempestade a gente enfrenta todo dia, meu irmão. Eu ando de moto, não vou deixar andar de moto não, porque para mim agora, eu ando equipado, boto o capacete. Se tiver que acontecer, vai, pastor, vamos diminuir, meu irmão, diminuir o risco de você não sofrer nada. Pede para ele te levar, para você ser arrebatado. Só tem esse jeito, meu irmão. Todo tempo, meu irmão. Você mora onde? Dentro de uma redoma de vidro? Tu mora em Django, meu irmão. Você não sabe, vai milhares e milhares de bactérias. Não é porque você está em Django não, amém? Você vai para a Baixada, Paulão, lá também tem um bocado, né? Amém? E tem uma bactéria que fala, perdeu. Só que vai ser bactéria enquanto nós ainda não levarmos o amor de Deus para elas, amém? Deus ama todos. Por enquanto é bactéria, mas nós vamos, para a glória de Deus, levá-los a ser homens e mulheres de Deus, ensinar o amor deles, ensinar o evangelho para eles, para que eles possam ser transformados. Por enquanto eles ainda são criatura, mas quando eles conhecerem o amor de Deus, eu tenho certeza que eles vão se transformar. Então, qual é a segunda? A que você arrumou. Abre para mim aí, Jonas, capítulo 4. Aliás, Jonas capítulo 1, verso 4.
Quem vai ler comigo? Vamos, Flavinha. Vamos lá, Flavinha. Quero ver. Tá conseguindo ler? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Segura, essa daqui eu vou trabalhar com você, amém? Fica com o microfone ligado. Grande vento, grande tempestade, para o navio se quebrar. A gente vai olhar e falar assim: pastor, essa daí não, pastor. Essa daí é a primeira tempestade do dia a dia, que acontece normal. Não é. Não fique dizendo que é tempestade do dia a dia, quando nós temos que assumir a culpa que essa tempestade fomos nós que arrumamos. Amém? Continua. Verso 5. Então temeram aos marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para ativarem no seu peso, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormiu um profundo sono. Jonas era o quê? Jonas era profeta ou não era profeta? Quem acredita que Jonas era profeta, levanta a mão. Quem acredita que Jonas não era profeta, leva a mão. Levanta a mão. Ninguém. Quem não sabe se ele é profeta ou não era profeta, levanta a mão. Amém. Olha os honestos aí. Eu não sei, pastor, se ele é profeta ou não. Sabe de uma coisa? Todo profeta que sai do curso de Deus se torna arrumador de tempestade. Todo homem e mulher de Deus que sai fora do propósito de Deus, infelizmente, se torna o quê? Causador. Não importa o tamanho da unção que você tem. Você pode ser diácono na casa do Senhor, você pode ser condutor, você pode ser levita, você pode ser pastor, você pode ser profeta, você pode ser evangelista, mas o dia que você desobedece o favor de Deus, o dia que você decide tomar a rota diferente, você tem um outro nome, você tem um outro título, você é arrumador de tempestade. E se não é que isso está acontecendo, se não é que a tua família está perecendo, se não é que os seus filhos estão definhando, se não é que o seu marido está se perdendo, se não é que o seu ministério está acabando, sabe por quê? Porque você decidiu viver segundo a sua vontade, você decidiu tomar, um navio para ir de encontro, não ao propósito de Deus, mas de encontro ao seu alívio. Eu vou dizer uma coisa para você: você perdeu a unção, você perdeu a visão, você perdeu aquilo que Deus colocou em você, e você deixou de verdade permitir que a tormenta seja a sua prova de testemunho. Não adianta ter título, não adianta ter reconhecimento, não adianta ter unção, mas andar fora do propósito. Eu posso dizer para vocês uma coisa: ele era profeta, ele foi chamado para Deus para uma grande obra, mas até então ele estava sendo causador de tumulto na vida dele e dos outros. Eu vou dizer uma coisa para você no nome de Jesus: para de causar tumulto na vida dos outros, para de botar dúvida na vida dos outros, para de trazer para as pessoas tormenta, dificuldade. Seja homem e mulher de Deus. Todo homem e mulher de Deus que sai da rota da obediência leva os outros à incompetência. E a culpa não é de Deus, a culpa não é dos outros. Escuta uma coisa: todo mundo que está fora da rota de Deus se torna uma pessoa insensível. Ele não estava nem preocupado. Preste atenção: como é que alguém vai dormir? Como é que alguém vai se deitar vendo que está tudo sendo perdido? Preste atenção: ele não foi dormir e as coisas estavam se perdendo, ele viu que as coisas estavam se perdendo e foi dormir. Cadê você, mulher e homem de Deus, que está vendo tudo se perdendo por causa da sua causa, por causa da sua língua grande, por causa do seu senso crítico? Porque você, infelizmente, bota a culpa em tudo, bota a culpa em todos, e infelizmente você está colocando a sua casa em ruína. Sabe o que você faz? Vou dormir, não quero ver as coisas, vou de alguma forma não ver para não sofrer, mas não tem jeito. Você precisa ver, você precisa enxergar e você precisa se posicionar, porque enquanto você não acordar, você vai ver prejuízo acontecendo, pessoas sendo perdidas, prejuízo acontecendo na tua casa. Não é possível.
Como é que a gente não vê essas coisas acontecendo? E o detalhe mais importante, eu vou chegar nele, mas só para chamar a atenção, tem gente que ainda não enxergou o Jonas que está na vida. Continua para mim no nome de Jesus. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Passou, volta no 5. Ela estava lendo no 5. Não. Cadê? Estava certo. Eu não sei o que houve ali, que o negócio mexeu, eu pensei que saiu. Volta lá no 6. Isso, vai lá. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Verso 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Segura aqui, que sorte, hein? Que sorte, hein? Olha a sorte. Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre... Que sorte, hein? Escuta uma coisa, a gente não vai precisar lançar sorte, a gente não vai precisar fazer adivinhação, você não vai precisar visitar profeta para você entender quem é o Jonas que está na sua vida, quem é o Jonas que você está permitindo permanecer mais tempo dentro do teu barco. Presta atenção, não é possível. Nós olhamos a situação do Jonas, o que eles tomaram como... Eles olharam, peraí, estamos todo mundo perecendo, estamos todo mundo morrendo. Será que você não está percebendo que essa amizade com essa pessoa, ela não cresce, ela não progride? Já viu que o papo, a conversa é só tristeza, é só morte, é só lamento, é só dificuldade? Isso é o Jonas que está na tua casa, isso é o Jonas que está dentro do teu barco. Rompe a amizade com Jonas, pelo amor de Deus. Será que você não percebeu? As conversas são sempre de crítica, as conversas são sempre de dificuldade. Está com problema final, não tem jeito, meu irmão. Ó, Jonas estava com problema, o que ele trouxe? Problema para dentro daquela casa. É o que acontece. Ele queria ir para Tarsis, ele queria viver outra visão, não a visão que você tem. A sua visão é ir para Tarsis, porque você tinha um propósito. A visão dele era saber o quê? Fugir do propósito dele. Cuidado, tem gente que está fugindo do propósito e está, infelizmente, dentro do teu barco, fazendo você passar por tempestade, fazendo você passar por luta. Olha ao seu redor, quem é o seu melhor amigo? É um Jonas que sempre está contando derrota, que sempre está chorando miséria. Eu vou dizer para você, ore por ele, ore por ele. Eu estou dizendo de verdade, a gente, pastor, você não tem misericórdia? Tenho, mas uma coisa é ter misericórdia, outra é ficar se removendo dentro do vômito dos outros. Você não cresce e essa pessoa não cresce. Para com isso, bota um limite nessa amizade com Jonas. Só conta derrota, só conta dificuldade, só traz crítica. Você já viu que você já não consegue mais se alegrar com a igreja que você vive, que você serve? Sabe por quê? Porque Jonas traz para você uma visão de dificuldade, de luta, de problema. Desde quando você começou a andar com Jonas, você não vê prosperidade. Desde quando você começou a andar com Jonas, você só vê problema. Desde quando você começou a andar com Jonas, a sua casa está em guerra, os seus filhos estão em guerra, o seu ministério está em guerra. Sabe por quê? Porque Jonas é mais importante do que a sua família, Jonas é mais importante que seu ministério, Jonas é mais importante do que sua vida com Deus. Eles foram lá, e aí, dormente, vai acordar não? E aí, vai tomar uma posição não? Tiraram sorte, porque Jonas não queria falar. Sabe por quê? Porque Jonas não vai falar. Porque Jonas, ele vai continuar a tentar estar no culto, ele vai tentar dizer para você que é amigo, ele vai tentar dizer que sabe e entende suas dores, ele sabe que você está sofrendo, escuta isso, ele quer que você continue mais tempo, infelizmente, vivendo, mas ele é profeta, ele sabe que ele está errado, ele tem conhecimento da palavra de Deus, ele sabe que ele não deve viver nesse lamento, ele sabe que ele não deve viver em crítica, ele não sabe que não deve viver em roda dos escarnecedores. Então eu vou dizer uma coisa para você, hoje você está sabendo que esse não é o lugar para você, então se ele não tomou a decisão, tome você. Ande
com pessoas que enxerguem o seu potencial, aquilo que Deus tem para vocês. Eu vou falar aqui porque vocês vão orar comigo, pastora. Não vou esperar para a reunião, não. Até porque o que Deus fez aqui, Deus não vai fazer, não vai colocar em segredo. Quando nós viemos para cá, para esse lugar, preste atenção, eu ia contar amanhã na reunião. Mas o que Deus tem que fazer, pastora, eu não estou preocupado com quem vai orar ao contrário, porque aquilo que Deus faz, meu irmão, Ele não tem problema nenhum, coração contrário. A gente está aqui debaixo de uma revelação de Deus. Quando nós viemos aqui ver esse espaço, eu chamei um homem, um amigo meu, o pastor Rafael, que é engenheiro. Ele foi lá no antigo templo, olhou e falou assim: pastor, sai daqui voado, correndo, que esse troço vai cair. Antes da gente comprar aqui, nós estávamos na tratativa, orando a Deus para um milagre acontecer. E eu falei assim: pastor, vamos lá ver o espaço. Ele chegou aqui, olhou o espaço todo. Eu falei: pastor, o senhor acha que é seguro? Ele falou assim: pastor, muito mais seguro do que lá, eu tenho certeza. E ele falou assim: pastor, está bênção, está abençoado. Eu falei: amém. Cheguei com ele, subimos ali, olhamos todo o espaço. Ele olhou para a nossa igreja e falou assim: pastor, posso te falar uma coisa? Pastor de igreja da cidade, amém? Porque quando a gente está debaixo da unção de Deus, toda a competição cai por terra, pastor. Quando a gente está debaixo da revelação, quando Deus está com a gente, vou dizer uma coisa, as pessoas só precisam dizer o seguinte: vou ter que me aliar, vou ter que me ajuntar. Por quê? Porque é propósito de Deus. Pensa numa pessoa humilde, pensa numa pessoa que dá vontade de andar perto. Ande com pessoas que enxerguem o que Deus tem na sua vida antes mesmo de você desfrutar delas. Tem gente que anda com você dizendo o que você não vai viver em Deus. Tem gente que está dizendo para você. Procure andar com essas pessoas, pelo amor de Deus. Para de andar com pessoas que só criticam a igreja, que só criticam o pastor, que só criticam a visão, porque você não vai fluir, você não vai crescer, você vai definhar e você vai, infelizmente, morrer espiritualmente. Aí ele pegou e falou assim: pastor, sabe o que eu vejo? Essa igreja, amor em movimento. Pastor, vocês vão tomar tudo, esse quarteirão, vocês vão tomar isso tudo aqui. Eu falei assim: meu Deus, que louco, nem o galpão comprei ainda. Eu pensei comigo assim, eu falei assim: meu Deus, esse é daqueles profetas que a gente está olhando na internet, está criticando. Detalhe, batista. Porque quando Deus quer entregar, usa até o batista. Amém? Usa até o batista. Chegou o pastor, tem isso. Eu falei assim: meu Deus do céu. Eu só olhando aqui, eu falei: gente, se papai entregar só o banheiro já está bom, e ele já está vendo lá na frente, beleza. Deus fez aquilo tudo, Deus deu um milagre, entregou tudo isso aqui para a gente, para a glória de Deus. Há 3 semanas atrás, eu estou entrando num condomínio, me para um senhor: pastor, eu falei: oi, pastor João, eu sou corretor de imóveis. Eu falei: sim. E ele falou para mim assim: você sabe aqueles imóveis que tem todo lado da padaria, do lado da igreja, padaria, oficina, tudo isso? Eu falei: tudo isso pertence a um dono só. Eu falei assim: meu Deus do céu, primeiro que o grande desafio da gente conseguir conquistar aquilo ali é o quê? Vários proprietários. Como é que você vai renegociar? Pastor, é tudo de um dono só. Eu falei: e ele quer vender para a igreja. Vê para mim o que é isso aqui. E o que a gente aprendeu no transgredir? O que é o transgredir? Além do quê? Escuta uma coisa: quando Deus me dá a revelação, meu irmão, não é conversa fiada não. Quando Deus entrega a revelação para mim e para a pastora, a gente tem vida com Deus. Eu não entrego o tema para a gente viver num ano porque surgiu na minha cabeça, não. É porque Deus nos dá a revelação, ir além do pisar. Ou seja, nós pisamos aqui e Deus vai entregar. Aí ó, está aí a prova do pastor, o senhor já comprou? Não. Só tenho dinheiro? Não. Deus falou para mim: meu filho, a menor parte do negócio de Deus é o dinheiro. Eu já aprendi disso. O que eu estou fazendo? E quero que vocês orem comigo, para que Deus possa alocar essas pessoas que estão aqui. Ninguém fique desempregado. Todos eles têm a sua padaria num lugar que vai dar mais movimento, vai ter sua oficina num galpão melhor, vão morar numa casa melhor, porque Deus é o Deus que faz acontecer. Se você olhar, pastor, o transgredir é isso, além do pisar. Nós não pisamos aqui. Transgredir é além dos limites. Transgredir é além das barreiras. Transgredir é além da limitação. Nós tínhamos uma limitação, mas Deus rompeu toda a limitação. Pega essa palavra em nome de Jesus. Ele falou, aí veio o outro corredor, falou: pastor, ele quer vender. Eu falei: amém. Quer vender para a igreja? Eu falei: amém. Você tem dinheiro? Não, mas eu tenho o quê?
uma palavra. E Deus falou comigo: ore. Olha, gente, escuta uma coisa, quando você começa a viver os sonhos de Deus, escuta uma coisa, financeiro não é mais parte do problema. Não gosto dele, não. Eu repito para vocês, não é vanglória, nem nada. Gente, quando Deus entrega para a gente a revelação, isso não é conversa fiada, meu irmão. Eu não fico em casa falando assim: Deus, qual vai ser a revelação? Não, Deus me entrega. Deus entregou que o próximo ano seria o ano do transgredir, de ir além do pisar. Foi para dizer o seguinte: vocês vão romper. Isso é prova cabal do que aquilo que Deus tem nos entregue, do que aquilo que Deus tem entregue à minha pastora. E isso vai acontecer na tua, escuta isso vai acontecer na tua casa, na tua família. Isso vai acontecer você vai além do pisar no seu trabalho. Agora, se você duvidar, se você criticar, se você entrar em crise, por favor, não venha viver o que eu estou vivendo. Eu me cerco de pessoas que enxergam além. E ele falou: sabe o que para mim, pastor? Aí ele veio há 3 semanas atrás, que eu tinha que contar essa notícia para ele. E ele veio para olhar toda a estrutura, para nós abrirmos o 3º andar, amém? Para nós fazermos a obra de ampliação, para que a gente possa ter, enfim, toda a nossa estrutura da Força da Mulher Gonçalense. E eu falei assim: pastor, tu lembras? Ele falou: lembro, pastor, falei tudo com ele. Aí ele foi ali na janela, olhou. Aí daqui a pouco, sabe o que ele fez? Esticou a cabeça para aquele terreno grandão do lado. Só que dessa vez eu não duvidei. Eu tomei posse, amém? Quase ungi ele apóstolo e tudo, no nome de Jesus. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu já vejo. Eu falei: o quê? Tu conhece o Plaza? Eu falei: claro, conheço. E ele já viu como é que lá no Plaza que tem uma passarela que liga o Plaza e a Renner? Eu acho que a Renner é a líder, não é isso? Como é que é o nome que liga lá o negócio lá? Ele falou assim: a gente vai pedir uma autorização à prefeitura para botar uma passarela dessa, que lá do lado vai ser, naquele terreno grandão do lado lá, vai ser um negócio, e aqui a gente vai ter uma passarela de vidro passando ei, glória. Eu falei assim: meu Deus do céu, é os olhos da fé. E por que eu falo na igreja? Por que eu falo de púlpito? Porque vocês vão viver e vão testemunhar. Por que você está dizendo? Qual é a certeza disso? Porque Deus tem projeto. Eu já falei isso para vocês. Deus só pode investir onde tem projeto. Deus é dono do ouro e da prata. Você já ouviu isso? Mas quem é a pessoa que vai entregar ouro e prata para quem não tem projeto? Quem é Deus que vai entregar ouro e... Você não tem projeto. Todo dia eu falo do meu projeto. Senhor, o albergue, amém? Para receber os moradores de rua. Senhor, a creche. Senhor, a casa de repouso. Senhor, a gente vai ter o centro de cuidado, de saúde. Tudo isso num complexo AME. Quer que eu fale mais além para vocês? As freiras lá também é nossa, meu irmão. Eu fui para lá, meu irmão. Eu botei o pé lá com uma porção de diácono, uma porção de contor. Nós fizemos 4 PNEs lá, se eu não me engano. 4 PNEs naquele lugar. Choramos naquele lugar. Eu fui para aquele jardim. Eu creio, gente, não é nada meu, é tudo de Deus. Eu estou falando aqui porque quando Ele fizer, como Ele fez aqui, ainda tem gente que está duvidando. Tem gente que vem falar: isso é dinheiro de prefeitura, isso é dinheiro de político. Não tem político nenhum na igreja, meu irmão. Tem propósito com Deus. Tem pessoas que enxergam o tamanho do propósito que Deus colocou aqui, e as pessoas investem, e as pessoas acreditam, as pessoas confiam. Por que você não desfruta? Porque você ainda desconfia. Sabe por que você não desfruta? Porque você critica. Deixou seu coração se encher de amargura. Tem gente desfrutando, tem gente vivendo o propósito de Deus, tem gente crescendo. Enquanto a gente ficar nesse pensamento, a gente não vai crescer. Agora, qual é a nossa oração agora? Deus, quero que o meu irmão da padaria vai abrir uma padaria 3 vezes maior. Quero que acontece. Deus te entregou, assim como Deus entregou tudo aquilo. Assim como Deus vai fazer. Eu falei assim, falei para a pastora, estou falando para os diáconos aqui, já estou falando, eu não me preocupo com o dinheiro para fazer esse propósito. É Deus que vai fazer, é Deus que vai entregar. O mais difícil era de repente ser tudo de um dono só. E o dono é dono de tudo e falou: eu quero vender para a igreja. O outro corredor falou: pastor, vê como é que é pagar. Eu falei assim: Deus vai enviar o recurso, Deus vai mandar a estratégia,
Mas Deus falou comigo: por enquanto não ora por recurso e nem por estratégia, ora para eu alocar aquele povo, aqueles que não estão morando. Por quê? Porque Deus não é um Deus de injustiça. Deus, Ele nunca vai estabelecer um propósito fazendo com que pessoas venham perecer, fiquem desempregadas, que pessoas fiquem sem casa para morar. Quando essas pessoas encontrarem um lugar que Deus vai determinar, a igreja entra, a igreja cumpre o propósito. Agora, é a velocidade de Deus. Eu quero ver eles prosperarem, eu quero ver eles estarem num galpão maior, sabe, com uma grande empresa. Eu quero ver eles com uma padaria grandona, quero ver lá a ótica, sabe, lá no centro do Alcântara, sei lá. Eu quero ver a irmãzinha que tem lá. Já contei tudo, gente. Eu sei quanta loja tem, já sei porque eu estou orando. A família que mora em cima é alugado, não é? Eu vou orar ainda para ser próprio. E para ser próprio no nome de Jesus. Isso é o poder da igreja. Isso é o poder da transformação, pastora. Isso é o poder de uma igreja que ora. Uma igreja que onde ela chega, escuta uma coisa, onde ela chega, ela transforma a vida. Sabe por que sua vida não está transformada? Porque você ainda é crítico. Sabe por que sua vida, você ainda vive como Jonas? Eu vou repetir. Bota lá no verso 8, que eu preciso finalizar no nome de Jesus. São que horas? Já estou com o meu horário avançado. Verso 8. Então declara: qual a tua ocupação? Verso 9, vamos lá. E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Verso 10. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam que os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Verso 11. E disseram-lhe: que te faremos agora nós, para que o mar se acalme? Aí sabe o que ele fez? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. Verso 12. E eles lhes disse: levante-me e me lance ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais. Preste atenção aqui rapidinho. Ele já disse qual é o problema. Mas só que os homens, por causa da amizade, os homens por causa da conveniência, os homens por causa, sabe aquela história de não querer ser indelicado, de não falar aquilo que tem que falar, ele fica insistindo. Não adianta, Deus já falou, sabe o que tem? Ele já falou, tem que me lançar no mar. Não tenta outra rota. O problema é que Jonas está no barco. E ele disse: sabe por que está acontecendo isso? É porque eu estou no barco. E o que eles têm que fazer com Jonas? Jogar no mar. Eles tentaram remar. Você está tentando remar. Você está tentando costurar. Você está tentando não ser indelicado. Você está tentando ser amigo. Você não quer falar a verdade. Sabe o que está acontecendo? A casa está perecendo. Sabe o que está acontecendo? Os filhos estão desanimando. Sabe o que está acontecendo? O marido, a esposa não quer mais vir para a igreja. Quer largar as coisas. Não quer mais vir. Sabe por quê? Tem um Jonas que já disse que o problema é ele. Aí vai lá no verso 14. O que ele vai falar? Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhamos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Verso 15. E louvaram e levantaram Jonas e o que aconteceu? E o que aconteceu depois? Eu vou falar uma coisa para vocês. Jonas pulou do barco? Fala comigo, não. Jonas não vai pular do barco. É você que tem que jogar ele para fora. Não adianta Jonas falar: o erro sou meu. Não adianta você entender que o erro é dele. É você que tem. Se você não tirar o Jonas da sua vida, você vai ver, a sua casa não vai prosperar. Você vai ver, a sua família não vai, o seu ministério. Você precisa tomar uma decisão. Tira o Jonas da sua vida. É simples. Eles tentaram remar. Eles tentaram, pastor. Ah, mas é muito meu. Ah, já tomamos uma amizade por Jonas. Ó Jonas, ó. Ele é profeta, ele é meu amigo. Jonas, eles tentaram remar. Não, vamos fazer uma coisa. Nós servimos a Deus.
Como é que vai ser? Olha, vai ser uma dificuldade. Não tem jeito. Tem que tomar uma decisão. Jonas não tem nem casa. Jonas não tem. Escuta, o que Jonas tem? Escuta uma coisa. O que faz você acreditar que a amizade com Jonas faz bem para você? O que é? Olha para as pessoas mais íntimas sua dentro da igreja. Olha para as pessoas que são mais confidentes dentro da sua igreja e perceba se essa pessoa tem alguma coisa para acrescentar para você. Não estou dizendo que você não vai orar por ele, não estou dizendo que você vai orar por ela, mas estou dizendo para você: olhe e enxerga que a culpa também é sua, porque você não toma a decisão de tirar Jonas da sua vida. Não sei se para você a amizade com Jonas vale mais a pena do que a sua casa, do que a sua família, do que as suas finanças, do que o seu ministério. Então deixe esse barco afundar. Jonas não tem casa, pastor. Jonas não tem Qual é o exemplo que ele tem de casa? Qual é o exemplo que ele tem de prosperidade? Qual é o exemplo? Escuta isso. Olhe para as pessoas que te acrescentam algo. Você está envolto no meio de uma, sabe, de uma corda, de uma trama que não deixa você mais prosperar espiritualmente, que não deixa mais você enxergar a palavra de Deus, que não deixa você desfrutar daquilo que sai do altar para você. Sabe por quê? Porque Jonas é mais importante do que o seu ministério. Jonas é mais importante do que a sua família. Jonas é mais... Então morre com Jonas. Pastor, o que vai ser de Jonas? Deus cuida de Jonas. Jonas é lançado no mar. Jonas morre? Não. Deus trata com Jonas. Deus trata com Jonas. Deus trata com Jonas. Ele foi para a barriga do grande peixe. Lá ele teve arrependimento e Deus restaurou sua vida. Escuta uma coisa: não tem como Deus tratar Jonas enquanto ele estiver no barco dos outros. Deus trata Jonas dentro da barriga do grande peixe. Por favor, não morre junto com Jonas não. Pede para ele sair do seu barco. Ele não vai morrer não, meu irmão. Ela não vai morrer não. Eu estou dizendo para vocês, a palavra está sendo liberada, pastor. Só vai ouvir quem quiser, só vai entender quem quiser. Eu vou repetir: olha para o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Olha para as pessoas que andam com você, que para você é de alguma forma uma proximidade espiritual. O que essa pessoa está fazendo? O que essa pessoa está te acrescentando? Você não consegue desfrutar, você não consegue crescer espiritualmente, você não consegue ver o favor de Deus, você não tem alegria em estar caminhando na igreja. Escuta isso, você está dando muito ouvido para Jonas. Vou para o último para a gente finalizar. A terceira tempestade. Sabe qual é a terceira tempestade? O diabo. O diabo. Fica de pé no nome de Jesus para a gente finalizar por causa do horário. Marcos capítulo 44. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Eu não tenho mais tempo, mas eu quero deixar essa para vocês. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Marcos capítulo 4, coloca aí para mim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo. Ele quem? Jesus, sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não importa que nós pereçamos. Ele, despertando, fez o quê? Fala comigo: repreendeu. 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 Não tem jeito, você só consegue repreender demônio. Aquilo era uma tempestade provocada por principados e potestades que ali estavam. Aquele mar é cercado pelas colinas de Golã. E existia um mito com os moradores locais de um demônio chamado Eliúde. Esse demônio era um demônio que eles associavam
todos os acidentes que aconteciam dentro daquele lugar, dentro daquele mar, Eliúde, quando algum marinheiro naufragava, quando algum marinheiro enfrentava, eles diziam: Eliúde, ele que está trazendo a dificuldade. Então eles davam crédito àquele demônio. E aí Jesus, ele teve que repreender aquele demônio. Por quê? Porque aquilo era uma tempestade, aquilo era uma provocação do demônio. Por isso eu disse para vocês, nem todo temporal é o diabo, mas existe alguns que são. Por quê? Porque Jesus estava indo a um propósito. Qual era o propósito? Jesus estava indo para um lugar chamado Gadara. Fala comigo, Gadara. E a gente sabe a história que aconteceu em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, ele encontra um homem conhecido como o endemoniado de Gadara, ou gadareno. E a Bíblia diz que aquele homem, ele estava com uma legião de demônios. E segundo historiadores, segundo teólogos, a quantidade de demônios que aquele homem tinha eram mais de 6.000 demônios. Ou seja, aquilo que Jesus estava enfrentando com seus discípulos já era o início daquilo que eles iriam vencer. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que não importa que seja o próprio diabo, não importa que seja uma tempestade que você mesmo provocou, não importa que seja uma tempestade que aconteça no dia a dia, eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma palavra para você. Nós lemos em Naum, capítulo 1, verso 3, que o Senhor, Ele faz um caminho em meio à tempestade. A palavra de Deus para você hoje, nesse dia, para a sua história, para a sua casa. Você identificou se essa tempestade é do dia a dia? Você identificou se essa tempestade foi você que provocou? Você identificou que essa tempestade é o diabo? Eu quero dizer para você, para todas elas eu tenho uma solução. Aquele que faz um caminho em meio à tempestade, aquele que faz um caminho para te acolher, aquele que faz um caminho em meio à tempestade para te abrigar. Se você crê nisso, eu quero te convidar a aplaudir Jesus, porque Ele está no meio dessa tempestade.